Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de eletricidade. E hoje, nossa aula de número 8 de eletrostática. Mas peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Vamos para a aula de número 8, força elétrica. Pessoal, e a nossa aula número 8 de eletrostática será força elétrica, conhecida como Lei de Coulomb. Ah, professor, exatamente. Esta aula será dividida em duas aulas. Então vamos para a parte 1 da Lei de Coulomb. Então, nossa aula será sobre força elétrica, mais conhecida como Lei de Coulomb. Pessoal, primeiramente vamos compreender o porquê do nome em homenagem ao físico francês Charles. Ah, professor, que Charles? Charles Augustin Coulomb. Olha só, pessoal, em 1785 ele apresentou para a Academia Francesa de Ciências o experimento com a balança de torção. Ah, professor, nesse experimento ele consegue deduzir os fatores que influenciam para o aumento, tá? Ou a diminuição da intensidade da força elétrica. Tudo bem? Então vamos agora compreender um pouco mais. Pessoal, antes de iniciarmos o experimento de Coulomb, vamos destacar duas observações. A primeira é que a natureza da força elétrica é uma natureza de campo. Professor, o que seria uma natureza de campo? É uma interação entre as cargas a uma certa distância, que nesse caso, quem realiza essa interação entre elas é o campo elétrico. A segunda observação a destacar é que as leis de Newton estão aplicadas à força elétrica. E vamos destacar agora a terceira lei, também chamada ação e reação, pelo seguinte fato. Nós temos aqui nos dois exemplos duas cargas interagindo. Importante destacar que interação entre duas cargas, toda ação de uma força vai ter a reação de outra força. Então, nesse exato momento, está havendo aqui ação e reação entre as duas cargas. Tá bom? As forças atuam em pares, jamais isoladas, segundo a terceira lei de Newton. Professor, e quais são as características da ação-reação? A primeira delas é que a intensidade em módulo, no caso, são iguais. Tá bom? A mesma força da ação e intensidade é a mesma força da reação. Segunda observação da característica é que elas possuem a mesma direção. Observe que nesse exemplo a direção é horizontal. E a terceira observação é sobre o sentido, que serão sempre sentidos opostos. Ah, professor, sempre sentidos opostos. E aqui, professor, o que está fazendo esse sentido ser oposto? Nesse caso, é o sinal das cargas. Observe que no primeiro exemplo está ocorrendo a repulsão. E no segundo exemplo está ocorrendo a atração elétrica, em decorrência ao sinal das cargas. O primeiro exemplo poderia ser positivo e positivo, ou negativo e negativo, o sinal das cargas. E no segundo caso, poderia ser positivo e negativo, ou vice-versa, negativo e positivo. Tudo bem, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido a terceira lei aplicada às duas cargas. Pessoal, agora vamos compreender o experimento de Charles Augustin Coulomb, que realizou um experimento com cargas pontiformes. Ah, professor, o que seria cargas pontiformes? Cargas pequenas. Tá bom, pessoal? É por isso que você vai observar que muitas questões atribuem para a unidade de carga
o prefixo mili, micro, nano. Professor, por que não se trabalhou com cargas grandes? Por conta da indução eletrostática. Haveria influência da indução eletrostática pelo tamanho, separação de cargas, e aí por isso, para desprezar a separação das cargas na indução, se trabalhou com corpos pequenos. Aí nós teremos cargas pequenas, tudo bem? O segundo detalhe, quais os fatores que ele observou na intensidade da força elétrica? O que pode aumentar ou diminuir a força elétrica, professor? Dois fatores. Primeiramente, as cargas, estamos atribuindo para duas cargas, e a distância entre elas. Tá bom, pessoal? Então, dois fatores que influenciam será o produto das cargas, as duas cargas, em multiplicação, e a distância entre elas. O que ele deduziu no experimento? Que a intensidade é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, que nós vamos ver agora no próximo tópico. Pessoal, agora vamos destacar aqui o experimento de Coulomb matematicamente. Observe aqui que nós temos um sinal de proporcionalidade. Esse sinal é o símbolo da proporção. Ah, professor, exatamente. Primeiramente, ele deduziu na balança de torção que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas em módulo. Professor, em módulo, exatamente, apenas o valor absoluto, sem o sinal da carga, positiva ou negativa. O que significa dizer? Que quanto maior o produto das cargas, maior a força elétrica. E o contrário, quanto menor o produto das cargas, menor a força elétrica. Então, na balança de torção, ele acrescentava a carga, retirava e observava isto. E o segundo tópico de observação, que vai influenciar na intensidade, é a distância. Pessoal, a distância é inversamente proporcional à força elétrica. Quanto maior a distância entre as cargas, menor a força elétrica. E quanto menor a distância, maior a força elétrica. E é uma distância ao quadrado. Observe aqui, ó. E um detalhe importante nesse terceiro tópico é que ele fez a junção dos dois fatores que influenciam na proporcionalidade com a intensidade da força elétrica. O primeiro fator está aqui, ó, o produto das cargas em módulo, e a distância embaixo, porque é inversa. E aí, ao retirar o símbolo da proporção, nós temos que acrescentar a constante de proporção. E a constante de proporção é representada pela letra K. Tá bom, pessoal? Então, aqui está multiplicando com o produto das cargas em módulo e a distância ao quadrado embaixo. Então, está aí a fórmula matemática para calcularmos a intensidade da força elétrica. Aqui está a constante eletrostática, o produto das cargas e a distância ao quadrado na parte do denominador. Vamos agora falar sobre as unidades dessas grandezas. Pessoal, agora vamos colocar as unidades no sistema internacional, tudo bem? A força elétrica é Newton, vamos colocar aqui. A unidade de carga, que já foi colocada aqui nas aulas anteriores, que em homenagem a Charles Augustin Coulomb, nós temos aqui Coulomb, a unidade oficial de carga. Distância, nós temos metro. E a unidade da constante, isolando essas unidades aqui, ó. Aqui está Newton, o metro vai ficar metro quadrado, passa para lá multiplicando. Coulomb vezes Coulomb passa para cá, dividindo Coulomb ao quadrado. Então, será Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Estão aí as unidades no
sistema internacional. Pessoal, importante agora nós destacarmos a constante eletrostática, representada pela letra K. Primeiramente, nós devemos colocar que esta constante depende do meio que as cargas estão inseridas, do meio material. Ah, professor, exatamente. E o valor mais utilizado é a constante considerando as cargas no vácuo. Uma observação importante, pessoal, é que se uma questão não lhe forneceu o valor do K, estamos considerando que as cargas estão no vácuo. Qual o valor da constante, professor? 9 vezes 10 na nona, Newton metro quadrado sobre coulombs quadrado. Tudo bem? É o valor mais utilizado nas questões em provas de vestibulares. E este exemplo aqui que eu coloquei é apenas para mostrar para vocês que se a carga estiver em outro meio, o K será outro valor. E aqui está o valor do K na água, 1,1 10 elevado ao oitavo. Então, pessoal, essa informação sobre a constante eletrostática no vácuo. E a nossa próxima observação é sobre a relação de proporção inversa entre a força e a distância. Pessoal, este aqui é o gráfico que representa a inversa proporcional entre força e distância. Pessoal, como se trata de uma inversa, esse gráfico tem um nome e ele é chamado de hipérbole. Ah, professor, exatamente, hipérbole. Como se trata de uma inversa quadrática, então é uma hipérbole quadrática. Professor, exatamente. Então, pessoal, vamos deixar aqui o nome deste gráfico. Agora, lembrando que a força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Por isso é uma inversa quadrática. Isso significa dizer que quanto maior a força elétrica, menor a distância ao quadrado. Vamos observar aqui no gráfico que a força para cima ela aumenta e a distância para a direita ela aumenta. O que nós observamos no gráfico? Quando nós temos uma força elétrica, nós temos uma distância d, está aqui representado, tá, no nosso quadro aqui. Agora, o que nós observamos quando nós dobramos a distância? Nós temos uma força caindo para 4 vezes, né, menor. Professor, então, o que significa dizer? Que quando nós dobramos a distância, a força vai diminuir. Ela diminui ao quadrado. Então, 2d ao quadrado seria 4. Então, por isso que a força elétrica vai diminuir 4 vezes. Ah, professor, exatamente, pois a distância está ao quadrado. Agora, se nós aumentarmos 3 vezes a distância, a força não vai diminuir 3 vezes, vai diminuir 9 vezes, porque na realidade é 3 ao quadrado. E observe que a inversa está na operação matemática. Quando um multiplica, o outro divide. Então, aqui a força vai cair 9 vezes. Ah, professor, e assim sucessivamente. Se a distância aumentar 4 vezes, a força cai ao quadrado. Professor, então vai cair 16 vezes. Aqui, se nós tivéssemos uma continuação, 5 vezes a distância seria 25 vezes. 6 vezes a distância, 36 vezes. Então, aqui está a representação gráfica do que acontece entre força elétrica e distância. O aumento da distância diminui a força elétrica e diminui ao quadrado. Tá bom, pessoal? Importante destacar essa questão.
Pessoal, e um exemplo da relação entre força e distância está no exemplo da indução eletrostática. Observe que aqui nós temos o indutor, tá, carregado positivamente, está carregado positivamente, e o induzido está neutro. E aí, quando nós aproximamos o indutor do induzido, há separação de cargas, tudo bem? Aqui, cargas negativas, os elétrons se locomoveram para a esquerda e teve a atração. E aí nós observamos que aqui tem uma distância da atração, desse ponto a esse, e nós temos uma distância da repulsão, desse outro ponto para cá. E aí, nós colocamos nas aulas anteriores que a força da atração é maior que a força da repulsão. Professor, por qual motivo? Em relação, pessoal, à distância. Como a distância da repulsão é maior que a distância da atração, consequentemente, a força da atração é maior do que a força da repulsão, em decorrência da força elétrica. A força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, em decorrência da distância ser maior da repulsão, a força da atração será maior. Então, está aí uma das aplicações da relação de inversa entre força elétrica e distância ao quadrado. Pessoal, e a nossa última observação desta aula está em relação ao que se diz que, historicamente, a lei de Coulomb foi uma generalização da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Exatamente, se diz que Coulomb se baseou na lei da gravitação universal. Vamos aqui ver a semelhança entre essas leis e a diferença entre elas. Primeiramente, aqui a lei da gravitação universal está entre massas, tá bom? E a lei de Coulomb entre cargas. E o que nós observamos é que a força gravitacional é diretamente ao produto das massas e a força elétrica, observe, ao produto das cargas. E a outra aqui, ó, generalização, observe que a inversa está em relação à distância. E aqui também. O que nós percebemos aqui que a constante da lei da gravitação é chamada de G. E ela, pessoal, ela é universal. O valor dessa constante depende do meio, professor? Não. Ela é usada em qualquer lugar do universo, o mesmo valor. Tudo bem, pessoal? O valor é 6,6710 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. E o K da carga, né, depende do meio. A constante aqui depende do meio. Ah, professor, então dependendo do local onde as cargas estão inseridas, o K terá um valor. E o mais utilizado é a constante no vácuo. E a última observação é que a força gravitacional ela é uma força apenas de atração. Não existe repulsão de massas. Tudo bem? Já a força elétrica pode haver atração ou repulsão. Exatamente. Pessoal, espero que você tenha compreendido a nossa primeira aula de força elétrica, parte 1. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.